não faças alianças com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo com os deuses deles, e lhe sacrificando alguém, te convides e comas dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Faça com que também os filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses de metal fundido. Bom, então aqui já se tem uma ideia o que é prostituição, o que é adulteração, que nada mais é do que se prostituir com outros deuses, deuses a qual o nosso pai odeia, ele abomina, deuses de pedra, de metal, deuses fundidos. O pai odeia. Tudo isso para ele é adulteração. Isso é prostituição. Amados e amadas, vocês podem estar se perguntando, mas por que o nosso Pai, o Criador, nos deixa isso? Por que isso acontece no nosso meio? A resposta está na palavra do Pai, na Escritura Sagrada. Abram suas Bíblias em Juízes 3. Lá se dá uma ideia por que o Pai deixa isso acontecer. Vamos ver o que é? Juízes 3. Eis as nações que Yahweh deixou ficar, a fim de por elas submeter Israel à prova. Todos os que não tinham conhecido nenhuma das guerras de Canaã. Isto foi unicamente para ensinamento dos descendentes dos israelitas, para lhe ensinar a arte da guerra, ao menos aqueles que não tinham conhecido antes. Os 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde a montanha de Baal-Hermon até a entrada de Emate. Eles serviram para pôr Israel à prova. A prova está aqui. Serviram para pôr Israel à prova, para saber se escutariam os mandamentos que Yahweh tinha prescrito a seus pais por intermédio de Moisés. O mandamento, o pai não deu o mandamento para Moisés? Já falou que não era para ter outros deuses além dele, não era para adorar imagem de escultura. Então, foi escrito, a lei foi escrita por Moisés. Então, o pai deixou aquelas nações para pôr os israelitas às provas, né? E os israelitas habitaram no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Desposaram as filhas dele, deram os seus filhos, as filhas deles, e serviram aos seus deuses. Entendeu, amado? Então, o pai deixou aquelas nações lá idólatras, que eram os amorreus, os ferezeus e principalmente os cananeus, deixaram no meio dos israelitas para provar, para ver se eles realmente não iriam adorar os seus deuses. Mas o que aconteceu? Eles foram e adoraram outros deuses, desobedecendo o mandamento do pai. Então o pai deixou aquelas nações para ficar no meio deles, para ter uma prova se realmente eles iam amar o Yahweh, o Deus de todo o teu coração, né, o que era o Deus exato, né, o Deus verdadeiro, se adorar o verdadeiro Deus. Mas o que aconteceu? Eles foram para outros deuses, deuses de pedra e de madeira, e deixaram
o verdadeiro Deus de lado e adoraram as imagens de escultura, né? Os deuses de madeira, de pedra, deuses fundidos, a qual o pai aborrece e muito a respeito disso. Ele odeia, ele abomina imagens. Amados, vocês pensam que isso é uma lei antiga? Não é, amados. Isso está valendo até hoje. Nosso pai hoje deixou no nosso meio. Não existe mais os cananeus, mas existe os que simbolizam os cananeus, que são os ímpios, a iniquidade, os idólatras. Isso o pai deixou para nós hoje. Para quê? Para também provar o nosso coração, para ver se nós vamos adorar outros deuses ou não. É por isso, amados, que hoje existe muitos deuses na Terra. Hoje existe o Deus Buda, né? O Deus Jeová, o Deus Javé, o Deus Senhor, o Deus Jesus e outros deuses. São vários deuses. Só na Índia existem milhares de deuses. Então hoje no mundo existem muitos deuses. Que os cananeus de hoje, que são os idólatras, a iniquidade, a impiedade, coloca para os povos hoje, esses deuses. Então tudo isso é para a nossa aprovação. Ou seja, o Pai já deixou hoje no mundo muitos deuses, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, inclusive no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, tem muitos hoje falsos mestres que estão aí, que é deixado tudo isso aí, o Pai deixou para pôr à prova todos nós. Então todos nós seremos testados quanto aos falsos deuses, quanto aos falsos profetas, quanto aos falsos mestres, quanto às falsas doutrinas. Tudo isso foi deixado como ele deixou no passado, são sombras do passado. Assim como ele deixou as nações, os cananeus, os jebuseus, para provar os israelitas, hoje também é deixado as falsas religiões, os falsos mestres, os falsos Cristo, os falsos deuses. Tudo isso é uma provação. Por isso que você tem que ler as escrituras, entender o que aconteceu no passado, para você não cair no mesmo erro que os israelitas caíram. E, infelizmente, hoje, quase todas as pessoas estão caindo no mesmo erro dos israelitas, adorando outros deuses, indo atrás de falsos profetas, falsos mestres. Tudo isso está acontecendo, amado. Só não vê quem não lê, quem não entende a palavra do Pai. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais.